Parece que quanto melhor eu me saio, maior é o meu sentimento de inadequação. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Eu penso que em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma fraude e que eu não mereço nada do que conquistei. Já sentiu isso? Eu também, e essa frase nem é minha, é da Emma Watson. Quando você se sente como um impostor ou uma fraude, não importa o nível do sucesso alcançado, você simplesmente ignora. Você poderia até ser o primeiro homem a pisar na lua, e ainda assim pensaria sobre si mesmo. Será que eu fiz algo de relevante? Sobretudo com o julgamento nas redes, vivemos uma sensação constante de incapacidade. A ideia de que a qualquer momento seremos pegos e que não merecemos nada do que temos é cada vez mais comum entre usuários. Insegurança, procrastinação, ansiedade e auto-boicote são seus amigos diários? Bem-vindos à Síndrome do Impostor. E aí? Suave? Tranquilo? Falar da Síndrome do Impostor assusta, porque ela pode acontecer na vida, no trabalho, nos relacionamentos, mas fica suave. Vamos trocar ideia, respira fundo que já já você vai entender por que desse título tão bizarro. Em 1978, duas psicólogas americanas, Suzanne Imes e Pauline Rose, descreveram o fenômeno da Síndrome do Impostor, uma sensação de impotência intelectual que começa com uma pequena insegurança sobre si e vira uma grande bola de neve sobre o seu potencial perante o mundo. Quem sofre da Síndrome do Impostor sempre julga suas conquistas como sorte ou estar no lugar certo, na hora certa. Parece que é errado conquistar coisas. Já sentiu isso? Apesar de acometer grande parte da população, veja só que curioso, pela cultura que estamos inseridos, o que o estudo de Suzanne e Pauline mostrou é que essa sensação é ainda maior em mulheres bem-sucedidas e de alto desempenho. Segundo as pesquisadoras, é como se fosse esperado dessas mulheres falhar a qualquer momento. Em algum ponto, passamos a internalizar essa expectativa e reproduzi-la. Tenso, né? A Síndrome do Impostor tem suas raízes na infância. Quando pequenos, todos nós temos a impressão que os nossos pais ou responsáveis são, na verdade, super-heróis. Como vemos essas pessoas sempre conversando sobre assuntos sérios, dirigindo, pagando contas, decidindo a hora do almoço, temos a sensação de que adultos têm superpoderes. Com 5 anos, é muito difícil entender que a nossa autoridade máxima, a mamãe ou o papai, que dizem o que é certo e errado, já foram crianças há relativo pouco tempo, e passamos a imaginar que a distância entre o que nós e eles sabemos é gigantesca. É difícil para nós compreender por que pessoas grandes não gostam de pular no sofá, mas gostam de falar horas sobre coisas chatas e beber cerveja. Assim, desde pequenos, passamos a acreditar que pessoas bem-sucedidas ou poderosas não têm o mesmo gosto que nós. Então, deve ser por isso que nós falhamos. Isto faz grande parte de nós concluir que estamos sozinhos e isolados e que somos diferentões. Mas deixa eu te contar um segredo. Todo mundo é um tanto perturbado e estranhão quando ninguém tá olhando. Só que ninguém mostra isso pros outros. Entenda o ponto central. É da natureza humana conhecer a nós mesmos a partir de dentro e todos os outros a partir de fora. Isso quer dizer que você conhece todas as suas inseguranças, os seus medos, as histórias que você não foi exatamente a melhor pessoa. E dos outros, a gente só conhece as coisas que eles nos contam, nos falam. E bem, se todos nós escolhemos o que vamos contar, o outro é sempre uma edição dele próprio. Ou seja, ninguém tá aí dentro da sua cabeça. E você também não está na cabeça de ninguém. Por isso que os outros parecem sempre bem confiantes e você o pior dos seres. Então, lembre-se, quando você está com medo numa entrevista de emprego ou em qualquer outra situação, por exemplo, todos os outros concorrentes também devem estar. Às vezes, a coisa é tão séria que a gente acaba acreditando tanto nisso que acaba vivendo numa espécie de autossabotagem. Nessa síndrome, temos 2 tipos de pessoa, os workaholics e os procrastinadores. Como essa pessoa acredita que todo mundo ao seu redor é mais inteligente ou capaz que ela, se afundar em trabalho para encobrir inaptidão passa a fazer sentido. Só que isso nunca tem um fim, porque quando o resultado chegar, a pessoa passa a duvidar que o resultado excelente teve algo a ver com seu esforço ou potencial. Isso fará com que ela se sinta uma fraude ainda pior. Do outro lado da moeda, temos os procrastinadores, aqueles que por acreditarem que são uma farsa, nem fazem a atividade. Boicotam, enrolam, fazem de menos, como se isso depois justificasse o seu não sucesso. A pessoa, nesse caso, cria uma situação tão negativa para si e se dificulta tanto que quando ela falha, ela passa a se consolar. Mas é porque eu deixei tudo para a última hora.
Consegue perceber que quem vive assim tá preso num ciclo de ansiedade ilusório? Vou pegar o meu exemplo. Quando eu era criança, e eu jurava que existia uma certa conspiração irônica, e toda vez que alguém me elogiava, era só pra me agradar, porque depois a pessoa virava as costas e ria daquilo. Sério, vamos pensar aqui friamente. Por que maldições, pensamentos estranhos e coisas assim só aconteceriam comigo? O que eu tinha de tão diferente que eu merecesse toda a maldição do mundo que os outros também não merecessem? Nada. Os outros sofrem tanto quanto nós. Sofrimento é algo subjetivo e merece, portanto, compaixão e não dúvida. E é por isso que Michel de Montaigne, o incrível ensaísta francês, escreveu o que é parte do título deste vídeo no século XVIII. No mais alto trono do mundo, o homem mais importante de todos também senta-se sobre o seu traseiro e caga. Os reis e os filósofos cagam, e as damas também. A ideia de Montaigne é te incomodar com a escatologia. Somos convidados a adotar uma sensação de igualdade perante as pessoas grandiosas e poderosas. O que o filósofo queria dizer é que, apesar de sabermos que todo mundo passa por rituais diários, é para nós difícil imaginar que essas pessoas se sentam no vaso e são iguais a nós. Claro que Montaigne poderia ter dito que os reis e os filósofos estão presos a dúvidas sobre si próprios, sentimentos de inadequação, crises existenciais, pensamentos estranhos e nocivos, brigam com a própria família, mas isso não seria tão impactante, não é? Podemos, inclusive, atualizar o que Montaigne quis dizer para CEOs, youtubers, blogueirinhas, estrelas do futebol. Eles também cagam. Sabe o que separa nós dos famosos ou pessoas importantes? A fama. Só. O resto é tudo igual. Eles também sentem que podem sucumbir à pressão do mundo, também têm medo, também se sentem impostores, provando assim que somos todos diferentemente iguais. Lembre-se disso, todos nós, apesar das diferenças que nos fazem brigar tantos uns com os outros, somos essencialmente parecidos uns com os outros. Não existe nada de fundamental que nos separe da possibilidade da responsabilidade e da realização de si para consigo e para com o outro. Claro que duvidar de si é bem importante. Se você não duvida de si, provavelmente é um grande chato arrogante. O que também não é legal, mas aceite que ninguém é tão competente quanto poderia ser. Óbvio que você poderia estudar mais, trabalhar mais, mas sempre vai ser assim. O nosso potencial absoluto é uma busca e não um fim. Ninguém nunca tá 100% pronto. Então vai, se joga, faz o que precisa ser feito. Não se compare com os outros. Isso é o maior dos clichês da autoajuda, mas veja como realmente não faz o menor sentido. Só se comparam coisas com bases e pontos de partida iguais. A comparação precisa ser de você para consigo. Assim, você consegue enxergar que percorreu um caminho e que não é um impostor. Para vencer essa síndrome, por fim, é preciso um exercício de fé. Você precisa acreditar que a mente dos outros é exatamente como a sua, e que por mais que não pareça, o outro também tem ansiedade, insegurança, medo, capricho e pensamentos tão estranhos como os nossos. Até os piores sentimentos, as piores ações, têm potencial em cada um de nós. Todo mundo tem teto de vidro e caga. Precisamos dos outros para nos conhecer. Então fica suave, que esse é o único jeito de desenvolver empatia, compaixão, alteridade e finalmente conseguir sair da nossa bolha e estabelecer algum diálogo. Falando nisso, comenta aí embaixo pra gente começar um diálogo, que tem sido a parte mais legal desse canal, pelo menos pra mim. Aliás, vocês têm percebido que toda semana eu tô entregando um vídeo novo, e apesar de muito prazeroso, o processo é bem difícil. Então, para me ajudar, o melhor que você pode fazer, além do like, da inscrição, do sininho que eu sempre falo, é realmente passando o vídeo para frente com os amigos e nas internet aí afora, para influenciadores, para outras pessoas. Eu sei que é chato, mas faz parte. Mas eu sei que vocês vão entender. Então até a próxima quarta, às 4h20.